Olá, eu sou Padmini, aqui da Marte, Biocentro de Desenvolvimento Integral, e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre como funciona uma sessão de respiração consciente, ou rebirthing, como também é chamado. Então, o que acontece quando a gente respira, né? Quando a gente respira de uma forma, a respiração consciente, ela acontece de uma forma conectada, suave, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. E a gente faz a energia, a respiração, a própria respiração, se mover de uma forma circular. Ela acontece, vai movendo a nossa energia interna. Então, a forma básica de respirar consciente, é claro que isso acontece deitado, né? Você deita de uma forma confortável, com a coluna ereta no chão, com conforto térmico, enfim, procura todo o conforto necessário. A gente tem um terapeuta do lado que assiste e que já passou por todo o trajeto, então que nos, de alguma forma, nos ancora e nos diz, você pode vir, é seguro você estar respirando isso, é seguro você estar entrando nesse espaço. Então, quando você deita ali, você tem o terapeuta de confiança do seu lado, você começa a respirar de uma forma conectada. O seu terapeuta vai estar ensinando você, orientando você. Ensinando é uma forma de falar, porque em algum espaço dentro de você, o seu corpo sabe perfeitamente como respirar. Então, o que o terapeuta também faz é conectar com você essa confiança, esse lugar onde você acessa o seu corpo para o seu corpo já poder estar fazendo isso de uma forma natural e conectada. Então, a respiração ela passa a ser e esse processo ele vai acontecendo num período mais ou menos de 1 hora. Pode levar mais tempo, pode levar um pouquinho menos de tempo. E você vai acessando questões que estão bloqueando essa sua energia vital fluir. E o que a gente precisa fazer quando está respirando? A gente, no momento em que está respirando, durante o período de respiração, nada mais tem a fazer do que respirar, do que voltar sempre à respiração, procurar sempre estar respirando, para construir essa carga energética. Então, o que acontece? Digamos, você começa a respirar numa frequência de energia, numa frequência de vibração. E aí você respira, 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 você forma uma carga energética, uma carga onde você vai estar podendo liberar, até chegar em alguma questão. Essa questão a gente chama, como dentro da respiração consciente, o espaço aonde a gente chega numa fuga de urgência, onde acontece algum bloqueio, porque a gente passa por uma camada, é como passar por um limbo, digamos assim, passar por uma camada nebulosa dentro da gente. E por isso que a gente precisa de terapeuta, porque sozinhos a gente não consegue fazer, por isso chama fuga de urgência. Sozinhos, a nossa mente, o nosso ego, ele diz, não, daqui já chega por hoje. Ah, eu preciso ir no banheiro. Ah, eu tô com muita fome. Ah, lembrei que eu esqueci tal coisa. O ego, ele arruma uma desculpa para nesse momento aqui cair fora,
para nesse momento saltar fora, para abandonar a respiração. E é nesse momento que a gente usa o terapeuta está ali e diz, não, respira, continua respirando, continua respirando. E às vezes vem incômodo para o corpo, às vezes vem dores, às vezes vem memórias, às vezes vem, enfim, alguma coisa a qual que a gente de fato precisa estar trabalhando. E quando a gente passa essa camada aqui, a gente respira e chega no topo. Nesse topo é onde a energia divina faz o seu trabalho. A gente ressignifica o trauma, aquele trauma que ficou, independente de qual trauma é. A gente ressignifica. O divino faz o seu trabalho, a mente superior, a mente clara, aquela mente que tudo entende, que tudo sabe, que não tem dúvida. Poderíamos chamar de Deus, poderíamos chamar de Espírito Santo, poderíamos chamar de Shiva, poderíamos chamar de consciência infinita, de sabedoria infinita, enfim. O nome que nós vamos dar a isso não pode causar conflito, porque aqui não tem religião, não tem uma bandeira a ser seguida. Ali ninguém é católico, evangélico, protestante, budista, espírita, enfim, qualquer religião. Aqui todos somos um, todos somos iguais. E a energia infinita faz o seu trabalho. E aí depois, quando estamos aqui, outra vez a energia vai se estabilizando, a gente volta aqui e o que acontece? A gente vibra numa frequência superior. Então o que a gente fala dentro da respiração, a gente fica uma oitava acima, quem entende de música também. A gente começa a vibrar de uma forma mais saudável, mais fluida, mais gostosa. Então, o que a gente trabalha nesse ciclo? O Leonard Orr, que foi um dos meus maiores mestres e que me abriu para a respiração consciente, que me abriu para eu tomar posse da yogi e da mestre que eu sou, ele falava dos 8 grandes traumas, dos quais partem todos os outros traumas. Hoje em dia, alguns já falam de 20 grandes traumas, enfim, na realidade, se a gente quiser numerar esses traumas, eu acho que, eu acho que tem um grande número de traumas que todos nós temos. Mas desses 8 grandes traumas que a humanidade, pelo qual toda a humanidade passa, é que partem os outros. Então, o primeiro trauma é o trauma do nascimento, o trauma do nosso parto. Enquanto a gente estava dentro do útero da nossa mãe, a gente estava numa temperatura perfeita, a gente estava recebendo o alimento numa quantidade perfeita, a gente estava protegido pelo espiritual, a gente estava sendo completamente amparado, ancorado. E quando a gente sai, quando acontece o parto, a gente passa a respirar pela primeira vez sozinho, tira a água de dentro dos pulmões e pela primeira vez coloca ar nos pulmões, acontece uma dor muito grande. E isso é feito nos hospitais de uma forma muito bruta, de uma forma sem sensibilidade, de uma forma como nascimentos em série. Então os médicos, as enfermeiras, as pessoas que trabalham para receber um novo ser nesse mundo, eles se habituam e fazem isso de uma forma mecânica, sem grande respeito. Não é dado o tempo que deveria ser dado para cortar o cordão umbilical, onde o bebê ele é conectado com a mãe.
A sensibilidade do cordão umbilical ali, ela é enorme. Quando é esperado o tempo certo para esse corte acontecer, essa sensibilidade vai aos poucos também mudando. Mas da forma como é feito, simplesmente tira o bebê e corta o cordão imediatamente. Então, além disso, o bebê ele é levado separado da mãe, levado para longe da mãe e num espaço frio. Ele é limpo, ele é colocado um sugador dentro para limpar todos os pulmões, né, os dois lados do pulmão. Então, eu até hoje, quando eu falo do trauma do nascimento, eu fico sensibilizada. Meu corpo sente não só o meu trauma, que eu já trabalhei muito, mas o trauma de todos os bebês e de todos os seres humanos que vieram. E que fica lá no inconsciente, fica nesse espaço que é uma lacuna nebulosa, inconsciente, dolorida. Então, tudo que pode ser provocada com os traumas de nascimento, a gente tem muitos detalhes sobre isso, e onde a gente vai descobrindo a partir, né, da gente dando sequências nas sessões de respiração. O segundo trauma, e depois quando a criança começa a ter um pouco de poder pessoal, é a desaprovação parental. Então, a gente consegue imaginar quantos nãos a gente ouve do nosso pai, da nossa mãe, a vida toda? Quantas vezes, né, quantos desejos a criança tem e quantos nãos ela ouve? E principalmente não estou falando de desejos materiais, de desejos de consumo, que é a primeira coisa que vem à nossa mente, né? Porque desejos materiais e desejos de consumo, esses são os nãos que menos agridem. Os nãos que agridem a nossa alma, o nosso ser, são os nãos onde a alma quer entregar, quer expressar o seu amor, que quer expressar aquilo que traz de mais valioso junto, e aquele pai, aquela mãe não conseguem receber, e não conseguem ouvir, e não estão prontos para poder estar compartilhando esse amor. Então esse é o segundo grande trauma. O terceiro grande trauma, já quando a criança começa a construir mente concreta, e isso é depois dos 7 anos já, 7 anos de idade, onde a mente concreta começa a se manifestar, são os pensamentos negativos, a gente chama de negativos específicos, porque isso depende do sistema familiar. Depende das crenças daquele sistema familiar. Então, esses pensamentos negativos, eles vão sendo alimentados, enfim, retroalimentados dentro daquele sistema e depois individualmente por aquela pessoa pelo resto da vida, se não trabalhados. Eu vou mais tarde gravar um outro vídeo onde a gente vai estar falando sobre esses pensamentos negativos específicos e como especificamente trabalhar com eles. Então, o quarto grande trauma é a ânsia inconsciente de morte. Esse é um trauma da humanidade em geral. As pessoas acreditam, os seres humanos acreditam que a morte é a solução. Então tem algumas frases, clichês, né? Que quando a pessoa morre se diz, tá descansando em paz. Será? Será que realmente está descansando em paz? Porque a nossa mente continua depois de morta. Ela não para. O nosso ser continua. Então, como vai estar descansando em paz? E existem tantas
outras crenças, né, dessa ânsia inconsciente de que a morte é a solução. Outra forma, me lembrando agora, né, de que a morte é a solução, porque tem uma coisa de que volta para o útero também. Então, a lembrança, a memória de estar dentro do útero, onde tudo era perfeito. Então, se eu morrer, eu volto para esse lugar, de dentro do útero. E para chegar de volta a esse lugar dentro do útero, é muita, muita energia gasta. Então, eu tenho um amigo que falava que as almas, ultimamente, elas acreditam na vida pet. Então, é fácil acabar, quer dizer, game over, né? Dentro dos jogos de videogames, que eu lembro muitos de jogar, muitas vezes vejo os filhos jogando, crianças jogando, né? Quando termina a vida, você pega outra vida. É fácil, né? Agora, dentro do budismo, se diz que conseguir uma nova vida é mais difícil do que achar uma agulha no palheiro. Portanto, é muito bom valorizar a vida que nós temos agora. Vocês não acham? Então, e aí o quinto karma, o quinto trauma é karma de vidas passadas. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não existe, essa é uma lei, é uma lei de reciprocidade. Se eu sou gentil com uma pessoa, a pessoa ela tem tendência a ser gentil comigo também. Ela pode até no início não ser, mas se eu continuar sendo, ela vai ser gentil comigo. Se eu planto milho, eu vou colher milho. Se eu planto coisas negativas, eu vou colher coisas negativas. Então, essa é uma lei. Tudo aquilo que eu emano para o planeta, eu recebo de volta. De alguma forma, eu recebo de volta. Então, inclusive de vidas passadas, porque você é aquilo que você é agora nessa vida, por tudo aquilo que você estudou, por tudo aquilo que você se preparou, por tudo aquilo que você construiu, por tudo aquilo que você também fez de coisas que não foram legais em vidas passadas. Então não tem outro remédio a não ser arregaçar as mangas e fazer diferente nessa vida. Então, outro grande trauma é o trauma de escola. Quem de nós não teve questões que foram difíceis na escola? Hoje em dia se fala bastante do tal do bullying, né, do bullying escolar. O bullying, ele não acontece só com crianças que têm questões mais sérias, mais graves, sei lá, obesidade ou enfim, eu não sei nem o que dizer que seriam questões mais sérias, mais graves. Mas ele também acontece com aquelas crianças ditas normais, o tempo todo. Os professores são mestres em bullying com as crianças. Quando elas elogiam o Pedrinho e a Mariazinha, que está do lado, não foi elogiada. Ou quando fala de qualquer coisa do Pedro, da Joana, do Francisco, enfim, toda vez que uma das crianças é citada em sala de aula, outra criança se correlaciona e entra no seu trauma, porque ele já está formado aqui na desaprovação parental. Então ela imediatamente associa a seu trauma. Quando recebe uma prova, a nota não foi boa. Então, cada criança ela é muito boa em algumas coisas e não tão boa em outras coisas, e tudo isso vai gerando traumas de escola, onde eu preciso estar sempre provando que eu sou bom o suficiente. Então, e o sétimo trauma é trauma de religião. Esse trauma, ele também é hiper, super complexo, porque
a crença familiar em religião, aquilo que aquele sistema familiar acredita a respeito de religião e aquilo que aquela religião que a criança frequenta com a família acredita, e depois também no futuro pode causar traumas muito profundos. A religião, ela é campeã em produzir medos, porque a religião ela foi formada em cima de medos. Então, quando você não faz isso, vai acontecer aquilo. Então, os maiores medos são potencializados a partir de traumas de religião, onde se criou um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que está sempre olhando, que vê tudo e que vai punir e castigar. Então, uma criança, a partir da sua inocência lá e que constrói um Deus desses, o que aprende do Deus que é amor? Como que ela vai conectar o Deus que é amor quando dentro da crença dela Deus é medo e punidor? Então, dentro disso tudo a gente passa também. E o oitavo trauma, o grande trauma, é o da senilidade, é o de ficar velho. Então, talvez você pense que no início da vida, ou nos primeiros anos, ou até a senilidade, até a velhice chegar, você não vai pensar nisso. E isso não é verdade, porque estamos em contato com a senilidade desde o momento do nosso nascimento, desde o parto. No momento em que nós nascemos, a gente vai ter cada dia, dentro da mentalidade como a humanidade é construída, um dia menos de vida e um dia onde nós nos aproximamos da senilidade. Atualmente, adolescentes com 20 e poucos anos de idade já estão se preocupando em colocar botox, em fazer coisas para não trazer rugas para o rosto, para o corpo não estar manifestando o que seriam os sinais de estar se tornando idoso. E isso ajuda de alguma coisa? Não, não ajuda de absolutamente nada, porque a senilidade chega de qualquer forma. E a forma de estarmos nos preparando para essa terceira idade, essa idade da maturidade, é estarmos trabalhando todos esses traumas o tempo todo. Porque esse é a nossa forma. A gente precisa estar limpando a nossa energia, o nosso campo energético todos os dias, o nosso corpo, as nossas células, os nossos átomos. Tudo começa no pensamento. Tudo começa naquilo que a gente tem registrado no nosso corpo. E, enfim, são assuntos para os próximos vídeos, para não tornar esse vídeo tão longo. Então, se foi útil para você, se você gostou e se você tem vontade de saber mais sobre respiração consciente, deixa teu comentário aí no vídeo, curte, compartilha com teus amigos, para que o nosso trabalho possa ser mais e mais divulgado e mais útil para toda a humanidade. Porque é isso que a gente quer. A cura de um é a cura de todos. E se nós todos somos um. Então, de nada vale eu me curar se você não se curar. De nada vale você se curar se seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, se todos nós não nos curarmos. Então, para alcançar, para estar desenvolvendo, para poder estar usufruindo essa nova era que nós tanto sonhamos, precisamos tirar todos esses espaços, curar todos os nossos traumas
e poder estar cada vez vibrando numa energia mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, poder estar vibrando nessa energia, que é a energia divina pura, o tempo todo, todos os dias. Esse é o meu desejo, é ali que eu quero chegar e eu espero que vocês também queiram. Um grande abraço, até breve, namastê.